Senhor, meus irmãos, estamos felizes por estarmos juntos, amados. Estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical da Revista dos Jovens. A lição de número 6 tem o título Mortos para o Pecado, mas ainda lutando contra ele. Glórias a Deus. O tema do trimestre é Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Revista comentada do pastor Natalino das Neves. Dando continuidade ao tema sobre santidade, hoje vamos falar sobre um texto aqui em Romanos, que nos dá nessa metáfora, essa representação do que é a justificação. Então, realmente temos essa definição como Deus tirando todo o nosso pecado, ou nos tornando justos a partir do sacrifício de Jesus na cruz. A partir do momento que nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, Ele lança todo o nosso pecado no mar do esquecimento, Ele nos faz nova criatura. Então a gente vai falar sobre essa liberdade que Deus nos dá e vai, de forma metafórica, relacionar isso à morte, a morte do nosso velho homem. Glórias a Deus. E vai falar, portanto, de uma nova natureza, desse justificado que pode ter agora uma nova vida e uma nova liberdade, como tem aqui na orientação pedagógica da lição, um quadro referente ao que Deus nos deu. O texto principal diz: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, nova vida, e nós falaremos aqui também sobre esse velho homem que foi sepultado. Então já foi justificado e por isso nós somos agora nova criatura. Resumo da lição: o crente, uma vez justificado e santificado mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo, deve morrer para o pecado. Então na lição passada falávamos ali sobre aquele escravo que depois de alcançar a condição para ser liberto, ele decide ficar na casa do seu Senhor, pois ama seu Senhor, pois reconhece que o seu Senhor também o trata de forma boa, de forma digna. Então ele marca ali a sua orelha e ele passa a ser escravo daquele Senhor por amor. Então nós falaremos a respeito disso, porque a quem nós decidimos obedecer, a esse nós servimos. É melhor servir a Deus, que, aleluia, nos dá a rica promessa da vida eterna, ou continuar servindo ao pecado, sendo escravo dele e consequentemente receber o salário do pecado, que é a morte. Os objetivos da nossa lição é compreender que o crente deve morrer para o pecado, conscientizar de vivermos uma nova posição em Jesus Cristo e saber que o crente deve viver em novidade de vida. Na interação aqui na Revista do Mestre, traz uma aplicação prática a respeito desse tema. Diz assim: o homem sem Deus gasta sua vida com coisas que satisfazem a carne. Muitas vezes, no afã de atender à vontade dos amigos ímpios, ele anda em imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na abominável adoração a ídolos. E, assim, quando o cristão abandona esse estilo de vida depravado e imoral, por causa do novo nascimento em Cristo, os amigos antigos acham estranho e passam a atacar aquele que teve sua vida transformada. Então a gente sabe que isso acontece com todo cristão e principalmente com os jovens, que há realmente esse impacto em relação às suas amizades antigas, ao ver que você abandonou tudo aquilo, morreu para aquilo, morreu para aquelas práticas pecaminosas e agora tem uma nova vida em Cristo. Glórias a Deus. Então vai sofrer ataque, vai sofrer críticas, aleluia, mas nós devemos lembrar daquele que nos comprou, daquele que nos salvou, daquele que nos, aleluia, prometeu, glórias a Deus, estar conosco eternamente. Onde Ele estiver, nós estaremos também. Ou seja, teremos uma vida eterna, uma vida abundante com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E a contrapartida, como já citamos, que é, se vivermos, continuarmos vivendo uma vida no pecado, o salário é a morte eterna. O texto bíblico se encontra em Romanos 6, versículo de 1 a 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte
que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá domínio sobre ele. Pois agora, a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glórias a Deus, né? E esta graça é que nos dá essa condição de agora vivermos para Deus, não apresentar mais nossos membros para o pecado, mas utilizarmos de todo o nosso ser para o serviço a Deus. E veremos aqui na lição que hoje nós somos embaixadores de Deus. Glórias a Deus. Então o Senhor vai usar a nossa boca, vai usar os nossos pés, glórias a Deus, vai usar a nossa vida em prol de anunciar, né, essa mensagem que, aleluia, o Senhor roga por nós, que é para reconciliar o mundo. Glórias a Deus. Não devemos, né, nos emprestar para o pecado. Glórias a Deus. Pois agora nós somos santos. Santo, já falamos, é ser separado para Deus e para o seu serviço. Glórias a Deus. A introdução diz o seguinte: no texto bíblico que estudaremos nessa lição, Paulo apresenta a nova posição do crente diante de Deus, perdoado gratuitamente e livre em Jesus Cristo. Vamos refletir a respeito das mudanças que devem ocorrer com o crente após a justificação para a sua santificação. Veremos que a Escritura Sagrada afirma que o crente deve morrer para o pecado, pois ele passa a ocupar uma nova posição diante de Deus e deve andar em novidade de vida. Então, esse morrer para o pecado, é claro que não é literalmente, mas de forma metafórica, né? Da mesma maneira como nós nascemos de novo, né? Nicodemos teve essa dúvida diante de Jesus: como pode o homem voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Então, nós nascemos da água e do Espírito, somos nova criatura. E o velho tem que ser sepultado, tem que ser desfeito ali na morte de Cristo, como diz aqui no texto que nós lemos, né? Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, né? Da mesma forma como algo é decomposto, também o pecado tem que sumir de nossa vida. Glórias a Deus. É claro que nós não estamos livres dele. Claro que de vez em quando o velho homem quer ressurgir, mas nós, né, façamos como Paulo, né? Nos lamentemos dizendo: miseráveis homens que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas voltemos ao Senhor reconhecendo que Ele já nos comprou. Ele já pagou um preço, aleluia, que ninguém poderia pagar. Não fomos comprados nem com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Lembremos-nos do seu sacrifício, do seu amor, do resgate que Ele deu por nós, para que voltemos a, aleluia, querer servir a Deus e não servir ao nosso corpo do pecado. Primeiro tópico: o crente deve morrer para o pecado. A interpretação errônea da justificação pela fé. Primeiro subtópico: a doutrina da justificação pela fé não era tão fácil de ser assimilada por alguém que viveu anos debaixo do jugo da lei. Então, o comentarista nos traz essa condição de um judeu que viveu achando, né, ou crendo que ele era justificado pelas suas obras, pela observância da lei. E agora vem um judeu, né, convertido a uma nova religião, ou seja, o apóstolo Paulo, e diz que ele poderia ser justificado, né, de graça por Deus, né, crendo que Jesus era o Filho de Deus, crendo que Jesus era a promessa, era o Messias prometido, aquele que viria resgatá-los. Louvado seja o nome do Senhor. Então era complexo eles entenderem o mistério da graça, né, desse perdão gratuito que Deus dava. Aleluia, glórias a Deus, como a gente lê em Romanos, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
E havia também outro extremo, aqueles que aceitavam a graça, que se convertiam e queriam viver agora de qualquer forma, né? Confundindo, né? Como diz aqui, interpretando de forma errônea a justificação pela fé. Alguns conversos ao cristianismo, considerando a facilidade da vida na graça, acreditavam erroneamente que poderiam continuar na prática do pecado. A gente lê isso em Romanos capítulo 5, né? E também dando continuidade agora ao tema no capítulo 6. Por exemplo, em Romanos 5, 20 e 21 diz: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, ainda como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Está na Nova Versão Transformadora, em outra tradução, onde aumentou o pecado em sua predominância a graça. Aí aqui no capítulo 6, Paulo começa dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo mesmo responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, conviveremos ainda nele. Então, uma vez justificado, salvo, né, sua conta foi paga, você vai continuar voltando a fazer as mesmas práticas? De maneira nenhuma, né? Então, vai ficar pecando, pedindo perdão, não. Tem que ter uma mudança de vida. Tem que ser nova vida, tem que ser nova criatura. E a nova criatura, né, o pecado a ofende. Né? Não é algo que é habitual, não é algo que a pessoa viva mais no pecado. Ela já está morta para o pecado. E quando ela peca, né, como já falamos, nós não somos perfeitos ainda, nós ainda vivemos nesse corpo do pecado, é algo que dói, é algo que ofende, é algo que nos constrange, né? A gente fica preocupado de estar desagradando a Deus e tenta buscar o seu perdão, a sua misericórdia. Mas aquele que peca e não sente mais nada, né, ele já voltou ao estado anterior, ele já está cauterizado novamente. Então, não podemos continuar vivendo no pecado para que a graça aumente. Né? E Paulo diz: de maneira nenhuma. Aqueles que pela fé recebem a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, que confiam o perdão imerecido de Deus, não podem mais viver presos no jugo do pecado. Tem um versículo que diz o seguinte, em Romanos 6,16: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhe obedecer? Pode ser escravo do pecado, que conduz à morte, ou pode escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Também na versão NVT. Então a gente vê que a quem decidimos obedecer, né, a este nos tornamos servos. Se queremos obedecer a Deus, somos servos de Deus. Se voltamos a obedecer ao pecado, a nossa carne, somos servos do pecado. E não podemos mais, então, viver no jugo do pecado. Já fomos libertos. Não voltemos a essa servidão. Segundo subtópico, a advertência contra o abuso da graça. O comportamento libertino é a preocupação do apóstolo Paulo. Este problema não é exclusivo da sua época, pois ainda hoje alguns cristãos interpretam equivocadamente a ação da graça de Cristo. Esses afirmam que, uma vez justificados pela fé, estarão salvos para sempre. Para eles, a vida que a pessoa leva não interferirá mais em sua salvação, pois Deus não retiraria o dom da salvação já dado ao crente. Então, aqui é mais uma interpretação errônea. Achar que, uma vez salvo, salvo para sempre, e achar também que sua vida, né, não interfere na sua salvação. E ele não perde a salvação de maneira nenhuma, faça o que fizer. Mas o que acontece é que nisso vem aquela velha máxima, né? Não, Deus só quer o coração. Não, Deus quer corpo, alma e espírito. E quer que permaneçamos completamente irrepreensíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Então, somos sal e luz, não podemos, né, negligenciar a responsabilidade que temos como servos santos, né, justificados de Deus. Então temos que fazer uma diferença neste mundo. Não podemos nos conformar, como diz em Romanos 12, né? Não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma do mundo. Então nós temos que fazer uma diferença. Louvado seja o nome do Senhor. O fato de ser justificado gratuitamente não nos dá direito de abusar da graça de Cristo. Gálatas 5, 1 e 13. Diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. E o verso 13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne,
mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Glórias a Deus. Então, essa liberdade não nos dá o direito de fazer o que quiser. Fomos livres de um Senhor, que era o pecado, que era a morte. Mas agora nós fomos comprados por um outro Senhor, que é Jesus. Nós o servimos por amor, não queremos nos apartar dele. E qual o serviço que o Senhor nos requer? Servir-vos uns aos outros pelo amor. Ou seja, o serviço que o Senhor quer é coisa boa, é coisa para socorrer, ajudar, né? Levar as pessoas à reconciliação, ser embaixador de Cristo, como veremos mais à frente na lição. Então, a liberdade que Cristo nos dá custou um alto preço. Assim sendo, não podemos fazer o que bem quisermos, mas precisamos viver uma vida de santidade, né? Então, a graça não foi de graça, custou sangue, né? Glórias a Deus. Nós recebemos de graça, mas Jesus pagou um alto preço. Terceiro subtópico: justificados e mortos para o pecado. O crente em Cristo é declarado justo no tribunal de Deus, né? Então o Senhor nos justifica, né? Como se fosse um tribunal. Aleluia, alguém que cometeu algum crime, muitas das vezes ele vai pagar uma pena, né? A partir do momento que ele cumprir a pena, ele sai, né, ali da prisão. Porém, ele sempre terá a condição de ex-condenado, né, de ex-ladrão, ex-assassino. Mas a justificação que recebemos de Deus é completamente diferente, superior a tudo isso, porque o Senhor não somente nos absolve, né? O Senhor, ele limpa a nossa ficha, né? Como se nós não tivéssemos pecado. Por quê? Porque o pecado que era para nós, o Senhor Jesus tomou sobre si. Sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então, nós somos zerados. De que forma? Morrendo para o pecado. O morto não paga mais nada. Glórias a Deus. E agora ressuscitados com Cristo, ou seja, sendo nova criatura em Cristo Jesus. Isso é o princípio, né, de forma espiritual, mas futuramente também literal. Glórias a Deus. Pois a nossa santificação final decorre da glorificação, como também seremos transformados com um corpo semelhante ao de Cristo. Então, somos justos diante do tribunal de Cristo e, ao mesmo tempo que o homem morre legalmente para o pecado, crucificado com Cristo, ressurge com a nova vida em sua ressurreição, como está aqui em Romanos. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela sua glória, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, nós morremos e fomos ressuscitados de forma espiritual. Em 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O crente morre e ressurge no batismo nas águas, todavia não é obrigatório para a salvação. Então o comentarista aqui esclarece, né, que embora o batismo simbolize isso, né, ele não é necessário para a salvação. Alguém aceitou Jesus e não deu tempo de ser batizado, ele vai para o céu da mesma forma. Somos crucificados e mortos para o pecado na justificação, na santificação inicial, quando nós nos rendemos a Cristo, né? Então, a santificação inicial, posicional, o Senhor tirou o nosso fato, nosso pecado, tirou a nossa posição do lago de lama, nos firmou sobre a rocha. Então, somos ali crucificados e mortos para o pecado na justificação. O batismo nas águas é um ato público para atender uma ordenança que formaliza simbolicamente o que já ocorreu. Então isso já aconteceu quando nós aceitamos a Cristo. O batismo é agora algo público que vai simbolizar o que já aconteceu na nossa vida. Às vezes tem crente que protela o batismo, né? Fica aguardando para ser batizado, diz ainda não é o tempo. Mas a partir do momento que ele já aceitou Jesus, já anda com Jesus, né? Ele já tinha que ter essa consciência de o que ele vai simbolizar publicamente é algo que ele já vive internamente. O crente não pode mais servir ao pecado, pois Cristo já o libertou de sua escravidão. Glórias a Deus. Segundo tópico, vivendo uma nova posição em Cristo. Primeiro subtópico, conhecendo a nova posição em Cristo. Então nós já falamos que nós devemos morrer para o pecado, né? Quando nos porta ali como Cristo, né, na cruz, ele morreu, também nós morremos. E como ele ressuscitou, nós também nos tornamos nova criatura. Então o velho homem foi sepultado e nós nascemos de novo. E agora vamos falar sobre essa nova posição que Cristo nos dá. O crente justificado assume uma nova disposição em relação com Deus. Esta nova posição assegura a vida eterna ao lado do Todo-Poderoso. Que maravilha, né? Aleluia. Essa nova vida nos garante a eternidade ao lado de Deus. Mas também, né, ela exige uma vida de obediência a Cristo. Mas também, além do direito que nós temos agora, né, como co-herdeiros de Cristo,
também temos responsabilidade. Glórias a Deus. Uma vida de obediência, não priorizando a si mesmo nem seus desejos, mas o reino de Deus. Além dessa nova vida, também temos uma nova identidade, não mais relacionada ao primeiro Adão, né? Então, a nossa identidade antiga era Adão, né? No pecado nós fomos concebidos, como diz lá no Salmo 51. Ou seja, nós herdamos a natureza do pecador, de Adão. A nossa identidade agora é nova, glórias a Deus. Mas, essa identidade é segundo a descendência de Cristo, ou segundo Adão. Nessa nova vida não significa que nunca mais iremos pecar, mas que não viveremos mais na prática do pecado como seu escravo. Então, lembra aquela condição? O pecado agora não é mais algo costumário na nossa vida. Nós não vivemos mais no pecado, mas podemos pecar. E quando pecamos, dói, a gente sente, a gente se angustia, de ter ofendido a santidade de Deus, de não poder estar ali em comunhão, estar em intimidade com Deus. Por quê? Porque o pecado faz separação. Por isso que a gente entristece, por isso que a gente sofre. Mas graças a Deus que o Senhor nos dá sempre o caminho de volta. A porta está sempre aberta, Filhinho, não pequei, mas se pecar, tem um advogado que é Cristo. Portanto, uma vez justificado, santificação inicial, sigamos a santificação contínua e progressiva durante toda a vida até o arrebatamento da igreja, santificação final. Então, os 3 estágios da santificação inicial, a gente não fez nada, Jesus pagou tudo. Glórias a Deus. A contínua progressiva, essa requer o nosso esforço. Glórias a Deus, é claro que com a ajuda do Espírito Santo. E a final, que é quando seremos transformados e seremos arrebatados. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, vivificados em Cristo. Já vimos que temos uma nova vida e agora somos vivificados em Cristo. Ele é o nosso fôlego, glórias a Deus. A nova vida com Cristo é uma vida de santificação e intimidade com Deus, identificado com a sua ressurreição, como lemos aqui em Romanos 6. Em Jesus tivemos a vitória decisiva sobre o pecado. Glórias a Deus. Então essa nova vida é vida abundante, vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz o versículo 9. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Glórias a Deus. Então já conquistamos também essa vitória. Jesus vencendo a morte. Glórias a Deus. Nós também vencemos, pois também seremos, aleluia, ressuscitados, transformados e viveremos eternamente. O pecado já não tem mais influência sobre isso em nossas vidas. Aleluia, já fomos libertos da morte e do pecado. A ressurreição de Jesus e a sua vitória sobre a morte e o pecado garante ao salvo a esperança de um dia receber um corpo incorruptível, como o de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 15, 54. Ele foi a primícia, nós acompanharemos, louvado seja o nome do Senhor, nessa bênção maravilhosa que Ele comprou para nós na cruz. A nova vida é conquistada pela graça de Cristo. É Jesus que sustenta o fiel para que suporte as muitas adversidades. Então, além de Ele nos dar vida, Ele ainda nos sustém. Glórias a Deus. Tudo foi feito por Ele, todas as coisas são suportadas, sustém nele. Glórias a Deus. O comentarista cita aqui, então, o conselho que Paulo dá a Timóteo. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2, 1. Terceiro subtópico, embaixadores de Cristo na Terra. Então, já citamos algumas vezes sobre isso, vamos falar a respeito. Cristo cumpriu sua missão e retornou ao Pai. Porém, não nos retirou do mundo, em João 17. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Mas Jesus orou para que Deus nos guardasse. Deixou-nos para anunciar o seu Evangelho. Mortos e vivificados com Cristo, o crente deve viver guiado pelo Espírito Santo como embaixador de Cristo. 2 Coríntios 5, 19 e 20. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo pelo nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus. Então, é o ministério da reconciliação. Jesus veio para reconciliar tudo em Deus. Glórias a Deus. Já nos reconciliou. E agora nós somos embaixadores para apelar ao mundo em nome de Deus. Dizer para que as pessoas se reconciliem com Deus. Deus está dando essa oportunidade. Bendito o nome do Senhor. O versículo que lemos está na versão NVT. Terceiro tópico, vivendo em novidade de vida. Primeiro subtópico, quem reina na nova vida não é mais o pecado. Nós já vimos que morremos e já vimos que Deus nos dá a vida. Nos dá uma nova vida, uma nova identidade. E agora a nossa parte. Nós temos que viver, aleluia, essa nova vida. E
não é mais o pecado que vai reinar em nós. O crente, ao receber a nova natureza, não aceita mais o reinado do pecado, pois passa a ser orientado pelo Espírito Santo, que o convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, de 8 a 11. Na época do apóstolo, tornar-se cristão era correr risco de morte. Atualmente, em determinado meio, é até chique ser dizer evangélico ou gospel. Então, aquele que é nascido de novo, né, ele vive de forma diferente. Né? Então, muitas vezes vai dizer que naquela época, né, você aceitar Cristo, ser batizado, era algo que corria risco de morte. Né? A pessoa fosse delatada, ela seria morta, né? Seria perseguida, seria presa. E hoje não, né? Hoje é até chique. Né? Muitos, né, às vezes, buscando alguma popularidade, ou até, como a gente vai ver aqui, querendo, né, ter vantagem financeira nessa posição, se dizem ser crentes, se dizem ser gospel, né? Algumas pessoas têm se filtrado nas igrejas evangélicas, se dizendo convertidas, mas com o propósito de obter lucro com os fiéis. Vive de uma maneira na igreja, mas fora dela continua com a mesma vida pecaminosa de antes. Né? Aí são, às vezes, né, cantam, né? São famosos, são influencers na internet, mas ainda são escravos das drogas, são escravos da prostituição, do adultério. Então, realmente, né, não está vivendo essa novidade de vida, não recebeu a nova identidade, ainda é o velho homem disfarçado, né, enganando. No entanto, a orientação bíblica é que o crente deve andar em novidade de vida, em santidade, embora ainda com o corpo de pecado e morte. Romanos 6:11. Segundo subtópico, libertando os membros do corpo do domínio do pecado. A intimidade com Cristo leva a uma mudança de mentalidade. Né? Então, inclusive, converter-se, né, se arrepender, vem desses termos, né, de metanoia, né? Metanoia, né? Então, é uma transformação. Queremos agradar a Jesus e sabemos que o que lhe agrada é viver de modo digno, glorificando o seu nome. Né? Então, queremos fazer a sua vontade. E a vontade é que nós sejamos santos. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Me chama a atenção aqui no subsídio, né, falando sobre essa vida santa, né, essa vida que todos nós devemos renunciar a nós mesmos, ou seja, a nossas paixões, as nossas vontades. E muitos costumam dizer, né, servir a Deus é uma prisão, é estar debaixo, né, de ordenança, né, de regras. E me chamou a atenção aqui no subsídio, aqui no primeiro subsídio da lição do mestre, diz o seguinte: se encontramos o grande amor de Deus por nós, entenderemos que o Senhor nos proíbe apenas de praticar aquilo que nos prejudica. Glórias a Deus. Né? Então, eu estar libertando meus membros, né, como diz aqui no subtítulo, do domínio do pecado, né, eu deixar de fazer aquilo que Deus está proibindo, aquilo que é pecado. E Deus só me proíbe aquilo que vai me fazer mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o pecado vai me fazer mal. A consequência final, como já falamos, é a morte. Os membros do nosso corpo atendem ao comando do nosso cérebro, mente. No sentido espiritual não é diferente, pois uma vez tendo a mente de Cristo, somos conduzidos por Ele a tudo que é bom, honesto e que glorifique o seu santo nome. A pessoa que tem a mente de Cristo discerne as coisas espirituais e usa os membros do corpo servindo da justiça divina. O velho homem tinha uma mente insubmissa ao Espírito Santo e entregue ao domínio do pecado, mas o salvo submete sua mente ao controle do Espírito Santo e assim mantém a paz com Deus. Glórias a Deus. Então nossos membros vão obedecer à mente, que essa mente seja a mente de Cristo. Glórias a Deus, que nós não demos vazão à nossa carne. Amém? Para que esses membros, em vez de ser usados para o pecado, sejam usados agora para a glória de Deus. Então nossa mão, nossos olhos, nossa mente, glórias a Deus, nossos pés possam estar servindo ao Senhor. Terceiro subtópico, vivendo uma vida vitoriosa debaixo da graça de Cristo. A graça tem sido banalizada no meio evangélico. Já falamos, né? A graça não foi de graça. Há pessoas que dizem viver debaixo da graça, contudo não glorificam Jesus Cristo com suas palavras, ações e atitudes. Este não vive como sal e luz do mundo. Pela graça somos livres em Cristo, mas isso não significa que temos menos responsabilidades. Quem quer viver uma vida vitoriosa em santidade precisa aprender e primar um bom testemunho, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então a gente já viu que a santificação tem 3 estágios: posicional, a inicial, que Deus nos dá de graça, né? A salvação não é pelas obras, glórias a Deus, pela graça sois salvos mediante a fé,
Mas existe o segundo estágio, que é a santificação progressiva. Glórias a Deus. Nesta nós temos que ser sal e luz. Nós temos que viver uma vida de obediência, uma vida de responsabilidade. Glórias a Deus. Então não podemos banalizar a graça e achar que uma vez perdoado, já está perdoado para sempre, não vai perder a salvação. Vigiemos, né? Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. E sem santificação, ninguém verá a Deus, conforme essa última referência. Concluindo, irmãos, nessa lição aprendemos que o apóstolo Paulo exortou os crentes a respeito da doutrina da justificação pela fé e o cuidado contra a prática da libertinagem. Por isso, ele reforça a necessidade da santidade contínua e progressiva após a justificação de santidade inicial, né? Exatamente o que acabamos de falar. Glórias a Deus. A próxima lição é santidade de dentro para fora, a lição 7. Glórias a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Pai, aleluia, mortifica-nos, Pai, a cada dia, Senhor Jesus. Que possamos, Pai, só, aleluia, viver em novidade de vida. Deus Santo, perdoa nossos pecados, nos purifica, nos lava com a tua palavra. Pai, vai abençoando cada jovem, vai abençoando todos aqueles que amam a escola dominical, Pai, esse ministério é tão maravilhoso. Em nome de Jesus nós pedimos tudo isso e já te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém.